E aí, pessoal do sétimo ano, como estão vocês? Tudo bem? Espero que estejam todos bem. A gente vai dar início, então, às correções aí das atividades que a gente passou sobre o tema de retas paralelas cortadas por uma reta transversal, beleza? Vamos começar aqui, então. O item investigando, o item 1, a gente pedir para vocês, então, desenhar no seu caderno as retas conforme o modelo abaixo, ok? Utilize as linhas do caderno para fazer as duas retas paralelas, fica bem mais fácil, ok? Depois trace uma reta na diagonal, cortando as duas retas, ok? Então, o modelinho era esse, e quando a gente faz isso, ok? Traçou duas retas e cortou ela com uma diagonal, aí, uma transversal, nós obtemos aí 8 ângulos diferentes, quer dizer, 8 ângulos, ok? Que podem ter medidas iguais que a gente vai ver daqui a pouco. Então, são 8 ângulos nomeados aí, tá ok? Mas que eles podem ter medidas iguais aí, alguns deles, ok? É o que a gente vai ver agora nessa próxima apresentação aqui, que é justamente a medida desses ângulos, tá ok? Então vamos lá. No meu modelo, eu cheguei nessas medidas aqui, utilizando o transferidor de grau, cheguei nessas medidas. Pode ser que as medidas dos seus dê um pouquinho diferente, não tem problema nenhum, tá? Pode acontecer, porque dependendo da inclinação da reta que corta aqui, ok? Vai mudar o ângulo a medida dos ângulos, ok? Ótimo. Então vamos lá. O ângulo A aqui, ele mede 50, o B 130, o C 50 e o D 130. O E mediu 50, o F 130, o G 50 e o H 130. Olha que coisa interessante, gente. A gente percebe o seguinte: alguns ângulos aí têm a mesma medida, não é verdade? Tá? Então, se a gente olhar tudo aqui, a gente vai ver que os 8 ângulos, eles se resumem em apenas duas medidas. Olha que coisa interessante, né? A gente percebe que alguns batem aí. Vamos falar um pouquinho sobre ângulos. Então, se a gente pegar aqui o ângulo A e B, ok? A soma deles vai dar 180 graus. 180 graus é a medida de uma meia-lua, não é isso? Ok? Então tá aqui, ó. Pegando esse mais esse aqui, ó. Somando esses dois, eu vou ter uma meia-lua aqui, não vou ter? Interessante, né? Então, sempre esses ângulos aqui, eles são chamados ângulos suplementares. Então, se você tem dois ângulos e a soma da medida desses dois ângulos foi igual a 180 graus, a gente denomina ele como ângulos suplementares. Acontece o mesmo com o B e o C aqui, gente. Olha só, forma também uma meia-lua. Vamos ver, ó. B, 130 mais C, 50, 180. O C e o D vai acontecer a mesma coisa, igualzinho. Olha só, meia-lua aqui também. E também, ó, C e D, se somar os dois ângulos, 130. E o A e o D, será que dá? Olha só, A 50 e o D 130, também 180 graus, ok? E aqui na parte de baixo vai acontecer a mesma coisa, ok? Outra coisa interessante também, quando a gente fala de retas paralelas cortada por uma transversal, gente, com uma reta inclinada aqui, enfim. Se eu recortar aqui, ó, essa imagem e sobrepor essas duas retas paralelas, colocar uma em cima da outra, a gente vai perceber que os ângulos são iguais, ok? As medidas dos ângulos aqui são iguais. Isso quer dizer o quê? Que esses ângulos são correspondentes. Então, olha só, o ângulo A, ele é correspondente ao ângulo E, o ângulo B é correspondente ao ângulo F, o C ao G e o D ao H, porque eles estão na mesma posição na reta. Olha só, se você pegar, ele está na parte de cima aqui e do lado esquerdo. Esse também está do lado de cima, parte de cima e do lado esquerdo aqui da reta de baixo, ok? O B, ele está aqui do lado direito e na parte de baixo. Ele é correspondente ao F, ok? Que está aqui na parte de baixo e do lado direito também, ok? Então, isso é interessante. E percebam, ó, o A e o E, que é a mesma medida, ok? O B e o F, mesma medida. O C e o G, mesma medida. E o D e o H, a mesma medida. Isso quer dizer que eles são correspondentes. E além de ser correspondente, quando os ângulos são correspondentes, ele traz outra característica, que eles são congruentes. Quer dizer o quê? São iguais, são idênticos, ok? Falando da sua medida aí, os ângulos, então, eles são correspondentes e, consequentemente, também são congruentes, ok? Vamos seguir aqui, tem mais, acho mais um item aqui dessa questão, aí a gente já finaliza essa videoaula, ok? É justamente o que eu estava falando nesse slide anterior,
quais pares de ângulos são correspondentes barra congruentes, tá ok? Que possuem a mesma medida. Então, olha só, o A e o C, eles têm a mesma medida, por quê, gente? Tem um detalhe interessante aqui. Tem uma característica também, eu acabei esquecendo de falar lá, foi bom ver aqui. Ângulos opostos a um vértice, eles também possuem a mesma medida. Vértice que é o quê? É o ponto onde tá o encontro entre as duas retas, ok? Então aqui formou um ponto, ok? Então, os lados opostos, ok? Os ângulos opostos a esse vértice têm a mesma medida. Então, se eu estou falando desse, o oposto desse aqui é o que está do outro lado aqui, ok? Então, A e C têm a mesma medida, assim como o B e o D também têm as mesmas medidas, ok? Aqui também o E e o G também têm a mesma medida, e o F e o H também têm a mesma medida, ok? Então, a gente pode concluir o quê? Que o A ele é igual ao C, perdão, assim como o E é igual ao G. E lembra que a gente falou que o A e o E eles são correspondentes? Quer dizer o quê? Eles também têm a mesma medida? Então o A é igual a C, que é igual ao E, que é igual ao G. Lembra lá, a gente tem 8 ângulos e apenas duas medidas. Aqui, ó, medida de 50 graus. Então eles têm medida de 50, ok? O B e o D também são congruentes, porque eles também têm um vértice aqui, eles são opostos a um vértice, assim como o F e o H também são opostos ao vértice, ok? E, consequentemente, eles têm a mesma medida, são congruentes. O B, quando eu falo do B, ele tem um F que é correspondente a ele, ok? E o D correspondente ao H. Então, quer dizer que esses quatro ângulos também são iguais, têm as mesmas medidas, ok, gente? Beleza? A gente para por aqui, então, nessa nossa videoaula. Aí a gente retorna aí na próxima videoaula, dando continuidade nas correções aí, tá ok, gente? Espero ter ficado claro. Se você já fez, ótimo. Dá uma corrigidinha lá, veja se ficou parecido. As medidas podem ser que sejam diferentes, ótimo, não tem problema. Se você não fez ainda, por favor, passe a limpo no caderno e me mande as atividades aí, tá legal, gente? Obrigado e até a próxima.